dois componentes principais, que talvez constituam a principal novidade desse processo. É o pagamento variável, a introdução desse mecanismo, e dois, trazer para a cena a questão da satisfação do usuário. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse processo para a gente? Quanto é que essas equipes podem receber a mais nesse pagamento variável? Como é que vai funcionar essa questão? Sim, o Ministério da Saúde está disposto a até dobrar o volume de recursos transferidos aos municípios mediante desempenho e resultados alcançados a partir desse processo que nós estamos conversando aqui, né? Melhoria dos indicadores de atenção básica e verificação de padrões de qualidade em loco. Bem, a ideia é que, na medida em que a equipe consegue obter melhores resultados a partir dessas duas dimensões, ela pode ir recebendo mais recursos, podendo chegar até hoje a R$11.000 adicional, considerando equipes que têm também ações relacionadas à saúde bucal. E quando a equipe for mal avaliada, o que é que acontece? O repasse do recurso federal é bloqueado? O que é que acontece quando essa equipe não é bem avaliada a partir desse processo de avaliação? Bem, existem 4 grandes faixas relacionadas a essa remuneração variável, a transferência de recursos variáveis. Então as equipes muito bem avaliadas, aquelas que nós estamos chamando de equipes ótimas, vai receber a totalidade do recurso, os R$11.000 que eu mencionei agora há pouco. As equipes razoavelmente bem avaliadas, né, que nós estamos conceituando como equipes boas, vão receber 60% desse recurso, portanto R$6.600. E todas as outras equipes que forem avaliadas como regulares ou não tão regulares, vão permanecer no programa, os gestores municipais vão continuar recebendo os recursos e vão ser 20% desse recurso total dos R$11.000, portanto R$2.200 por equipe. Existe uma situação na qual o gestor, aquela equipe vai poder ou vai deixar de receber o recurso, que são aquelas equipes que nós avaliamos como insatisfatórias. E o que vai ser uma equipe satisfatória? É aquela equipe que não cumpre os compromissos mínimos que foram acordados no momento da adesão ao programa. Então, na expectativa que esse número seja um número pequeno, entendemos e temos observado que o esforço de todas as equipes e municípios que aderiram ao programa tem sido muito grande para poder melhorar de maneira significativa aquilo que está sendo desenvolvido nas suas unidades básicas de saúde. Então, a nossa expectativa é que pouquíssimas ou quase nenhuma equipe seja avaliada como insatisfatória, porque todo mundo está correndo atrás, está se movimentando para atender aos compromissos pactuados. Então, de maneira geral, a ideia é que todas as equipes ou todos os municípios que aderiram voluntariamente ao programa possam permanecer no programa e possam permanecer recebendo recursos relacionados ao programa. E essa questão da satisfação do usuário, você falou para a gente de uma entrevista. Quais são os pontos, os aspectos que o avaliador da qualidade vai abordar quando for entrevistar um usuário? Para nós, hoje, é muito importante incorporar cada vez mais a dimensão da satisfação dos usuários, porque a opinião do usuário ela tem que ser tratada como uma opinião muito importante e relevante no sentido de revelar o que está acontecendo no serviço. Então, o instrumento da avaliação externa, focado na entrevista no usuário, ele aborda uma gama muito grande de dimensões, de informações. Desde aquelas que nós já comentamos, né, relacionadas a como é que o usuário chega no serviço, qual é a distância que ele tem que percorrer da sua casa até a unidade básica de saúde, como é que ele consegue receber o atendimento, qual é a percepção que ele tem a respeito das condições de funcionamento da unidade, a ambiência, se a sala de espera ela é adequada, confortável para que o usuário possa receber de maneira adequada o atendimento, se o usuário consegue ser acolhido na unidade básica de saúde, naquelas condições em que ele precisa de maneira mais ágil ser atendido, se ele consegue ter retorno na unidade, se ele consegue tirar dúvidas nas situações em que ele tem dúvida de algum encaminhamento que foi feito, algum plano terapêutico, uso de algum medicamento, ao mesmo tempo se ele consegue acessar os medicamentos que são prescritos pelos profissionais de saúde, e assim por diante.
Além disso, outras questões que podem ser, que eu acho que merece muito destaque, são aquelas questões que estão vinculadas às políticas prioritárias do Ministério da Saúde. Uma delas, por exemplo, é a Rede Cegonha. Então tem uma série de perguntas para os usuários, para as mães que acabaram de ter seus filhos, de como é que foi a atenção ao pré-natal, de como é que foi desenvolvido todo o conjunto de ações que estão previstos na política nacional de atenção à criança, de atenção à gestante e assim por diante. Então os usuários vão ser convidados a dar a sua opinião a respeito do conjunto de coisas que nós estamos tratando como sendo altamente relevantes para poder mensurar a qualidade do serviço que está sendo ofertado pela Unidade Básica de Saúde. Falando nesse tópico, a Rebeca Barros, que participa da comunidade de práticas, perguntou para a gente, anotou como pergunta, né, se os usuários vão ter acesso aos resultados dessa avaliação e quando que está previsto o início da divulgação desses resultados. Sim, sem dúvida. Para nós essa é uma dimensão extremamente importante também. As informações coletadas e aquilo que for avaliado das equipes, nós temos que dar uma transparência para a sociedade, para os gestores, profissionais e assim por diante. Então, a partir do momento em que as equipes foram sendo avaliadas e certificadas, estará disponível no site do Ministério da Saúde qual foi o desempenho daquela equipe. Muitas informações vão ser agregadas para mostrar em grandes frentes como é que aquela equipe foi avaliada. Então qualquer cidadão brasileiro de qualquer município vai poder acessar o site do Ministério da Saúde e ali encontrar informações com um grau razoável de detalhamento a respeito de como é que aquela equipe que o atende, foi avaliada no programa. Alan, uma outra pergunta que a Rebeca faz, nesse mesmo tópico, é se os gestores vão ter acesso a esses dados da avaliação antes da divulgação, né, para eles poderem se avaliar, se preparar, inclusive, para quando isso for divulgado efetivamente. Sim, esse é um compromisso, inclusive, que nós acordamos na Comissão Intergestores Tripartite, com os municípios, com o CONASEMES, que antes das equipes serem oficialmente certificadas por meio das portarias ministeriais, o gestor municipal vai receber com detalhamento todas as informações que foram coletadas em suas equipes. A ideia é que essa divulgação anterior aos gestores municipais permita que os gestores já possam também, inclusive, ir se organizando para poder dar conta de dar respostas ágeis e rápidas a necessidades ou problemas que foram identificados no momento da avaliação externa. Então, da mesma maneira em que nós vamos divulgar amplamente os resultados aos cidadãos, profissionais e todos aqueles que tiverem interesse em saber, né, o que foi avaliado, os gestores terão a oportunidade, com um grau mais detalhado ainda, de saber o que é que está acontecendo, quais são as grandes questões que foram bem ou mal avaliadas, quais são os itens em que a população, por exemplo, está mais satisfeita ou menos satisfeita e assim por diante.